Galera, e nós estamos falando sobre missão da igreja. Nós vamos ter esse bate-papo a respeito disso. E vamos girar um pouco a respeito da missão no dia a dia. Aí, Samuel já vai brigar comigo. A respeito da missão no dia a dia. Então vai ser um bate-papo, um podcast aí, o pessoal tá gravando. Mas depois vamos tentar abrir para perguntas também, pode ser? Vamos nos aventurar. Que bom que a gente está em família aqui. A gente estava conversando ali como essa conferência foi uma oportunidade para nos juntarmos, né? Então, ter o Felipe aqui a primeira vez. Estou conhecendo ele hoje também, né? E prazer, cara. Prazer. E o Eric também, para a gente falar sobre todos esses temas que nós temos abordado, mas como uma família, comunidade, igrejas que estão servindo umas às outras. E acho que é essa coisa mais preciosa daquilo que nós estamos vivendo nesses dias, né? Então, cara, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar com a pergunta que está escrita ali na tela, né? Como nós temos abordado essa questão da missão da igreja, Felipe, eu queria te perguntar, nós somos todos missionários? Amém. Graças a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Amém? Muito feliz de estar aqui. Conhecer você, não conhecia, o pastor também não conhecia, que é parente do Eric também, né? Assim como todo mundo da igreja. Xande, fazia tempo que eu não te via também, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela honra e pelo convite, tá? Eu acho que depende do que a gente entende como missionário. Se a gente for falar que sim, então quer dizer que todo mundo vai para as nações e todo mundo vai ter que deixar trabalho e eu acredito que se a gente entende a missão de Deus como aquilo que Jesus ele fala na grande comissão, aí sim, o ID é para todos. Entretanto, quando a gente fala numa questão de ministério, usando mais como uma questão do ministério do apóstolo, que seria o mais próximo do que a gente tem nos dias de hoje, aí é para alguns. Então, entendendo essa realidade, eu acredito que, de acordo com aquilo que Jesus chama os seus discípulos, a sua igreja, para cumprir a missão de expandir o reino de Deus a todas as pessoas, fazendo jus ao sacrifício dele, que não foi apenas para alguns de maneira específica, mas é um sacrifício voltado para todos, para que aqueles que pudessem receber mediante a fé fossem salvos. Então, a nossa missão como igreja é sim, que nós somos todos missionários. Entretanto, se a gente fala de uma questão ministerial, de que todos são chamados para deixar o trabalho, deixar a escola, deixar a faculdade e ir para algum outro estado específico, acho que talvez possa ser que fique alguns estados sem uma pessoa para ir, né? Então, de maneira geral, sim, todos são missionários para cumprir o ID. Entretanto, numa questão vocacional, ministerial, aí não. Eu acredito que Deus, assim como fala em Efésios 4, né? Que Deus ele designa uns para mestres, pastores, profetas, evangelistas e por aí em diante. Não sei se ficou muito claro, mas eu costumo fazer essa distinção para não causar algum peso no coração de alguém. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sinto o Senhor me chamar para a minha comunidade local, mas lá me falou que todos são missionários, então fica um pouco, né? Então eu trago muito nesse sentido. Então, com relação ao chamado de Jesus para a igreja, para a expansão do reino de Deus, sim, todos nós somos missionários. Existe uma missão para aqueles que ficam. Como assim você fala? A missão da igreja não é apenas o campo. Sim. Existe uma missão aqui. Exato. A igreja local não é só a base que vai enviar para o mundo, para o restante do mundo. Não. Ela também faz missão onde ela está, na comunidade local, na cidade onde ela está, na região onde ela está. Se eu deixo única e exclusivamente missão apenas de sair de um lugar e ir para outro lugar, algum lugar vai ficar faltando, porque a gente entende que a igreja, como comunidade local, ela também tem essa missão de Deus de expandir o reino. Então, se eu falo que todo mundo que é missionário tem essa função de ir para um outro estado, de ir para... Então, a gente vai ter um déficit, digamos assim. Porque quem cuida da cidade onde você está? Quem cuida das ovelhas que o Senhor confia na sua mão? Sendo que Deus está te chamando para você ir para outro lugar, cuidar de outro rebanho. Apesar de que o rebanho é um só, né? Mas eu falo assim, no sentido de, né, cada igreja está em um local específico geograficamente. Enchendo uma localização. Exato. Pessoal, boa tarde também. Eu penso até muito semelhante ao Fê com relação a
essa divisão, né? Algumas pessoas de fato são enviadas, né, ao campo missionário, mas eu acredito muito nessa questão também da missão, vamos dizer assim, do ordinário, né? A missão do dia a dia, onde todos nós aqui estamos envolvidos, né? De manhã a gente conversou um pouco mais sobre isso, mas eu acredito também que todos nós somos missionários. Existe muito aquela questão, principalmente para quem está envolvido com o ministério, que tem muito jovem, todo jovem que deseja se envolver com o ministério pastoral, que Deus te abençoe, mas assim, você vai lidar com esse desafio em algum momento do teu coração, que poxa, eu gostaria de ser integral na obra de Deus, né? Ou mesmo se você não é um pastor, ou sonha algo relativo à igreja, todo mundo que está no corpo de Cristo sempre deseja dar mais da vida a Jesus, né? Então, uma grande dúvida que sempre corre à mente do cristão gostaria de ser integral para Jesus. Gostaria de dar a minha vida para Jesus, né? E acaba com que nós não somos integrais no viver para Jesus agora, esperando a oportunidade de um dia ser integrais para Jesus. Pode ser que para alguns de nós a oportunidade de ser integral na obra de Deus nunca chegue. Talvez um de nós vamos ser integrais na obra de Deus por muitos anos. Mas a questão Jesus não nos chama para ser integrais em algum momento da nossa vida. Nós precisamos ser integrais para Jesus agora. Então, o convite do Senhor para sermos integrais como cristãos, como pais, como mães, como esposos, como funcionários, para o agora. Nós não precisamos necessariamente ter um cargo na igreja, um salário dado pela igreja, né, mantenedores no nosso ministério, que investem na nossa vida, para que a gente possa realmente assumir. Agora eu sou um missionário. Não, nós somos um missionário agora, na nossa cidade, na nossa igreja local, talvez dentro do ambiente da sala de oração, talvez dentro da igreja ensinando ou servindo nas necessidades da igreja, cuidando de pessoas. Então eu entendo que todos nós temos essa vocação que é geral para todos nós, que é o ministério de reconciliar com Cristo todo homem, que é de ir e fazer discípulos nas nações, mas em todos os lugares, inclusive aqui onde nós estamos. Então, eu penso dessa perspectiva. E quando nós vamos falar sobre missionários, pessoal, a gente acaba se preocupando muito com essa palavra, né? A palavra missionário se conectou muito com missões transculturais, né? Com obras fora da cidade, né? Muito com aquela atividade que acontece na África, que acontece na Europa, que acontece nas Filipinas, que acontece em outros países, quando na verdade também o missionário nada mais é que, na maioria das vezes, um plantador, né? Então eu sempre vejo um missionário muito ligado a essa questão da plantação. Nós não acreditamos que a missão está desvencilhada da igreja. Então todo missionário que se propõe a fazer missão sempre estará no corpo de Cristo. E por mais que não esteja presente na igreja local, sempre estará plantando uma igreja para o corpo de Cristo. E uma hora o campo missionário vira igreja local, né? Não existe missão fora da igreja. E o que significa o Zé e para Maria ser missionário no contexto que ele está inserido, né? Ele precisa fazer um seminário de teologia. Ele precisa. O que ele precisa? O que é ser missionário no contexto que nós estamos inseridos, desse contexto do dia a dia, da igreja local, mas também da cidade? Não sei quem quer começar, mas vamos deixar isso mais fácil do Zé entender, sabe? O que ele precisa, para onde ele precisa olhar, o que ele precisa fazer para ser missionário hoje, não só pensando no campo. Amém. Quando a gente olha, por exemplo, no primeiro século da igreja, que era a igreja primitiva, né, do texto principalmente narrado por Lucas, né, em Atos, a gente percebe que quando a igreja ela inicia fazendo a sua missão como testemunhas. Então, até mesmo o nome mártir, né, significa você ser uma testemunha. E parando para pensar dentro desse princípio do que foi o início da igreja no Novo Testamento, e com relação à missão da igreja, que é a expansão do reino de Deus através do ID, que é a grande comissão, os discípulos eles se tornaram esses missionários porque eles testemunharam daquilo que eles viram e ouviram. Tanto é que eles eram perseguidos com base nisso. Então, se a gente for entender essa realidade para a igreja local, a gente precisa ser testemunha daquilo que a gente vê e escuta. Muitas vezes a gente não vai ver e escutar da maneira que nós gostaríamos. Porque às vezes a gente pensa que o agir de Deus de maneira sobrenatural é um anjo descendo e tudo mais. Mas a gente também precisa pensar que dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro da nossa vida como cristãos, o ordinário, ele também é sobrenatural. A vida cotidiana, ela também é sobrenatural. Por quê?
Porque nós não vivemos a nossa vida pensando no natural. A nossa vida ela não é direcionada no natural. A nossa vida como cristão não é direcionada com base naquilo que a gente sente ou aquilo que a gente deseja, né? Nossas emoções ou sentimentos, mas é uma vida guiada pelo Espírito. Então, para aqueles que estão dentro de uma empresa, que pode ser às vezes o seu Zé e a Maria, eles ainda assim são testemunhas daquilo que Deus fez no passado, porque o sangue de Cristo também os alcançou, mas são testemunhas também ainda hoje. Tanto é que muitas pessoas até diz, né, que pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Entretanto, se a gente for parar para pensar, o evangelho também precisa continuar sendo pregado em palavras. E a fé, ela vem pelo ouvir, não é verdade? Então, tem muita gente querendo dar testemunho de uma vida que não tem. Então, se a gente for parar para pensar nesse princípio de como a igreja primitiva ela caminhava nos primórdios de quando o evangelho veio, de quando a igreja foi fundada, eles eram testemunhas. Eles falavam daquilo que eles viam e ouviam. E muitas vezes a gente não consegue fazer missões porque talvez a gente está vendo e escutando pouco. Então, se existir essa necessidade no meu coração de pregar o evangelho, isso já faz com que eu contribua com a missão de Deus aqui na terra. Porque eu sou uma testemunha do que Ele pode fazer. A minha vida é um testemunho daquilo que Deus ele pode fazer e de quem Ele é. Então, eu gosto muito de pensar nesse princípio, de que nós somos testemunhas, nós testemunhamos do que a gente vê e do que a gente escuta. E João, a palavra de Deus... João fala. João fala isso. E é a palavra de Deus que vai testificar isso junto com a gente. Amém? Alguns anos atrás, quando a Thomas Nelson traduziu aquele livro da Tish Warren, a Liturgia do Ordinário, ele causou um impacto muito profundo no Brasil e trouxe essa palavra ordinário para um nível de realidade que acho que muitos cristãos com mais de 10, 15 anos de crente não estavam muito acostumados. E a gente começa a enxergar essa vida ordinária para a glória de Deus como a sua nova teologia, né? Então, eu tenho percebido, até conversar com alguns irmãos no final de semana sobre isso, soa-se até, e está muito conectado com o tema de missionário, como se nós estivéssemos criando uma teologia do ordinário. E parece, e isso é um grande cuidado que a gente tem que ter, parece que aquela vida ordinária que o pastor fala, não, você precisa viver uma vida que glorifica a Deus lavando louça, cuidando da sua casa, arrumando a sua cama, a missão começa com você arrumando a sua cama. E de fato, pessoal, tudo isso é muito óbvio para nós, né? Acho que todo cristão está aqui e entende o seu compromisso com a excelência, mas excelência não é missão. E isso precisa ficar muito claro para nós. Fazer todas as coisas com excelência não é necessariamente uma missão, não é necessariamente uma missão, mas um fruto do nosso caráter. Só que nós podemos estar fazendo do nosso fruto uma teologia de nosso testemunho. Então nós não somos chamados só para dar um bom testemunho com os frutos do Espírito. É fundamental. Nós não identificamos que alguém é um missionário cheio do Espírito Santo porque flui no poder de Deus, mas porque tem frutos do Espírito. O grande termômetro que identifica os frutos do Espírito na nossa, ou o Espírito Santo de Deus na nossa vida não é necessariamente eu subir aqui, liberar várias palavras proféticas, adivinhar alguns CPFs e ir embora muito alegre. O que vai testemunhar a minha vida no Espírito são os frutos do Espírito, é a partida do cristão. Agora, nós não podemos criar do nosso fruto o nosso Deus de idolatria pelo qual nós podemos sentar na cadeira e ficarmos confortáveis. Estarmos produzindo bons frutos em nós, de amabilidade, de generosidade, de mansidão, de domínio próprio, não bater em ninguém, não pagar as contas atrasadas, não te faz necessariamente um cristão fiel. Há uma vírgula nessa frase, e a próxima palavra é extraordinário. Então eu tenho enxergado muito a vida da missão do dia a dia, que nós vamos chamar aqui de ordinário. Todo mundo aqui é chamado para ser um missionário no ordinário, na vida comum, ser excelente em tudo que faz. Mas a gente não pode ficar satisfeito só com isso. Nós precisamos entender que, além de sermos bons cristãos na vida comum, nós temos que ser bons cristãos fora da vida comum. E quando eu digo fora da vida comum, pessoal, quando eu saio da minha casa, não necessariamente eu saio só para trabalhar. Eu preciso entender que ali no meu trabalho Deus me chamou. Quando eu vou para a faculdade, eu preciso entender que da faculdade Deus me chamou. Quando eu vou para a escola, Deus me chamou na escola, Deus me chamou entre os meus vizinhos,
Deus me chamou na rua, Deus me chamou no restaurante. Em todos os lugares por onde eu passo, há um propósito de Deus a cumprir e eu tenho que estar disposto a ouvir o Senhor, a discernir o Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Então, eu tenho entendido nesse tempo que essa questão do ordinário, a gente precisa ter muito cuidado, esse missionário do dia a dia, para nós não fazermos disso um motivo de nós pararmos. Entendeu? Então, assim, cara, eu lavo muito bem a louça, eu cuido muito bem dos meus filhos, agora eu posso ficar em casa. Não. A mãe que cuida bem dos seus filhos também tem que ser vista pelos seus filhos, cuidando do poder de Deus, orando pela vizinha, orando pelos irmãos no telefone, né? A mãe tem que ficar preocupada quando o filho doente, fica doente, também tem que orar por ele para ele ser curado. Então, aquilo que nós falamos, eu como um funcionário saio para o meu trabalho, faço o meu melhor, mas se meu chefe está passando mal, eu vou falar mal dele? Não, eu vou orar por ele. Eu quero interceder por ele, eu quero liberar aquilo que o Espírito Santo me dá. Então, em todos os lugares onde Deus nos coloca, nós precisamos entender. O Senhor nos chamou para ser sal da terra. Né? Não sei se todo mundo sabe. Da perspectiva do Sermão da Montanha, quando Jesus chama a gente para ser sal da terra, originalmente a gente não entende muito, mas a gente pensava muito isso com a ótica de darmos sabor às coisas, né? Fazer a diferença. Mas não necessariamente. O sal ele tinha um princípio de preservar. Então, nosso objetivo em ser sal da terra é em preservar as virtudes de Cristo. É em preservar o caráter de Deus em nós. É preservar e valorizar os frutos do Espírito. Mas ele também nos chamou para não colocar a luz debaixo de uma cama, não esconder a candeia antes, colocar ela em alto lugar para ser vista por todos. Nisso nós mostramos também e testemunhamos. Então, a morte de Jesus precisa nos acompanhar tanto quanto a confiança na sua ressurreição. Então, nós podemos viver uma teologia muito apegada à morte e ao arrependimento e à convicção, mas podemos não nos apegar à ressurreição e ao testemunho de Jesus por onde a gente passa. Tá bom? Então, penso muito a missão do ordinário dessa perspectiva. Faz sentido? Deu para entender? E uma coisa que é importante também, que o Eric até falou, né? A gente não esconde uma candeia debaixo da mesa, né? A gente precisa ser intencional com a missão de Deus também. Porque às vezes quando a gente fala do ordinário, fala de algo rotineiro, é como se a gente fizesse todos os dias, mas na verdade, muitas vezes a gente vai precisar ser intencional com aquilo que a gente vai fazer. Porque evangelizar e fazer a missão de Deus não é uma questão de desejo. Se for por desejo, muitas vezes a gente não vai fazer. Por vergonha, medo, receio, timidez ou qualquer coisa que seja. Mas a gente precisa ser intencional. Não é muitas vezes a gente se move no Espírito daquele jeito, né? Fala que mover no Espírito é você sentir algo. Eu estou sentindo que eu preciso entregar uma palavra para aquela pessoa. Mas quando a gente fala do reino de Deus e o evangelho chegar às pessoas, não exige-se apenas um sentimento. Exige-se uma decisão. Uma intencionalidade de você não esconder a candeia. Mas de você demonstrar a candeia às outras pessoas, né? Então, parece que às vezes é muito óbvio falar a respeito disso, mas se a gente for analisar dentro da nossa vida, cada um de nós, dentro da nossa vida no cotidiano, quantas vezes nós somos intencionais, mesmo que a gente não sinta, em pregar o evangelho a outra pessoa? Em alguém parar na cafeteria da minha esposa, sentar lá, pedir um pão de queijo e eu falar assim, não, eu não preciso sentir para eu entregar uma mensagem para ela. Um exemplo, para ser breve, eu gosto muito quando fala de missões, de falar de Jesus e a mulher samaritana, que é um texto que muitos de nós já conhecemos, né? Passamos a todo momento por esses textos. E é interessante que Jesus ele não sente para entregar a palavra. E é interessante que Jesus ele começa a pregar o evangelho para aquela mulher em um momento de desconforto. Porque quando Jesus pede água para ela, ele já sabia o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? Gerando conflito. Porque judeus não conversam com samaritanos. Tanto é que a primeira coisa que a mulher ela faz não é falar, não, tudo bem, só está difícil de pegar um pouco de água aqui. Qual que é a primeira sentença que ela entrega para Jesus? Como você, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Escandalizada, né? A questão de Jesus com ela a ofende. E aquilo que Jesus está recebendo dela também é uma ofensa. Aquele ambiente, na verdade, não é um ambiente confortável para se estar no meio de uma conversa. É um ambiente desconfortável. E isso me mostra que a intenção, ela atravessa obstáculos de estar confortável ou não. Ah, talvez eu não vou pregar o evangelho na minha empresa porque não é confortável que eu fale de Cristo aqui. Mas, na verdade, Jesus ele não está preocupado com o conforto. Ele está preocupado se o reino está avançando ou não, né? Então, essa questão de ser intencional é muito importante. Porque o evangelho ele vai ser uma ofensa para muitas pessoas, mas não quer dizer que porque é uma ofensa para os outros, que não é o que os outros precisam.
porque às vezes talvez o evangelho foi uma ofensa para nós e era tudo que nós precisávamos, não é verdade? Então, eu gosto de pensar um pouco nisso também, questão de ser intencional. Fiquei até perdido aqui agora. Tô refletindo. Eu tenho uma pergunta um pouco complexa. Se responder isso, vocês vão superar até o Tim Keller agora, tá? Aí é o Eric que responde. É. Se puder mutar meu microfone. Cara, nesse papel cotidiano da igreja, na missão, tanto da igreja como coletivo, a igreja local, a igreja da cidade, mas como cada indivíduo pertencente a esse corpo, qual é o lugar da contextualização, né? De quanto eu devo me adequar à cidade, me adequar ao mundo, me adequar à linguagem dele e ao que ele vê, o que ele, de certa forma, ao que ele adora. Impossível. O evangelho, ele é sempre uma contramão. Quando a gente olha o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 11, Jesus está dando uma pancada atrás da outra de impossibilidade social. Primeira delas, a gente vive no contexto judeu, um chora na frente do outro. E aí Jesus começa a falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino do céu, e aí você chora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Né? A pior coisa para o judeu é ele se achar pobre. Né? Então, Jesus já dava para o judeu uma série de características que não era achado neles. Né? E aí, quando a gente fala sobre não ser possível nós nos adequarmos à sociedade, parece até muito duro a gente pensar dessa perspectiva. Mas nós temos que enxergar o evangelho não como uma contracultura social, mas como uma resposta à sociedade. Então, o evangelho ele não é uma contramão, não, vamos fazer uma revolução. Mas, pelo contrário, o evangelho ele é a resposta, né, ao mundo caído, ao mundo perdido. Então, assim, nós temos um mundo distorcido pelo pecado e a vida do cristão redimido pela graça, que vive verdadeiramente o que Jesus pede, é a redimção, é a redenção para uma sociedade distorcida. Então, quando nós vemos, por exemplo, ainda no Sermão da Montanha, duas pessoas brigando, Jesus nos pede para ser pacificadores, porque assim são os filhos de Deus. Né? Olha para nós, quando nós vemos alguém falando mal contra nós, nos caluniando, ou dizendo toda sorte de mentira a nosso respeito, alegrai-vos, exultai-vos, pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Tranquilo isso, é tranquilo. Então, parece que na perspectiva da sociedade, nós vemos o tempo todo as pessoas falando mal de nós no trabalho, falando do nosso trabalho, nossos familiares podem falar a nosso respeito, a nossa família, nossos pais podem falar a nosso respeito. Da mesma forma, também nós podemos nos irritar com situações no trânsito, no dia a dia, em todas essas circunstâncias, Jesus sempre vai nos pedir para ir na contramão. Mas todas as vezes que nós vamos na contramão dessa sociedade, nós sempre estamos redimindo ela com o caráter de Deus. Pode ser que a sociedade não aceita, né? O Salmos 2 vai nos lembrar que as nações unem-se e se enfurecem contra o ungido do Senhor e clamam entre si, rompamos as suas alianças, rompamos suas cadeias. E de maneira geral, pessoal, quando nós nos propomos ser verdadeiramente cristãos, nós sabemos que em algum momento isso pode até se tornar ilegal. Pode chegar esse dia para nós. Mas a questão é, como eu posso apresentar ao mundo o caráter de Deus em uma sociedade caída, se parecendo com Jesus? Parece muito doido, mas todas as vezes que quando nós encontramos um colega de trabalho irritado e você age com paciência, isso muda o ambiente. Todas as vezes que nós vemos um contexto de pessoas que falam mal uma das outras, você derrama amor, isso muda o ambiente. Mas da mesma forma também quando nós vemos um cenário de injustiça, você se levanta com uma voz de justiça, pode soar que para você vai ser algo ruim, mas também a justiça também sempre prevalece. Então parece que ser cristão é ruim para essa sociedade, mas no final das contas nós sempre estamos redimindo a sociedade. Então eu penso muito dessa perspectiva. A questão do que o Eric falou é muito importante, até porque, para parafrasear um pouco, quando a gente olha em Atos, os gregos eles falam para João e para Pedro parar de pregar. Eles param por 5 minutos, depois eles voltam de novo e a perseguição continua acontecendo. É a contramão. Às vezes o que pode trazer um pouco de confusão é quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando, eu me fiz de gentil para alcançar o gentil, me fiz de escravo para alcançar o escravo.
Mas quando a gente olha para o contexto do texto, para aquilo que Paulo está querendo dizer, ele está ensinando uma questão que está mais envolvida com a forma que ele fazia para alcançar uma pessoa diferente daquilo que ele era. Por exemplo, quando o próprio Eric falou a respeito do como, esse é o como que a gente precisa se atentar, em como que nós fazemos isso em um mundo caído. Como que nós fazemos isso sem abraçar o mundo dentro desse aspecto. E olhando para Jesus dentro desse contexto da mulher samaritana, nós vemos que Jesus está cavando o coração dela durante todo momento. Jesus, ele não entrega para ela tudo de mão beijada dizendo assim, eu sou o Messias. Ela fala essa questão e Jesus ele já inicia dizendo, se você soubesse quem que te pede beber, você pediria e eu te daria a água da vida. Ela não entende de primeiro momento, porque ela fala assim, se você me falar onde fica essa água, vai ser melhor, porque eu não preciso ficar vindo meio-dia aqui buscar essa água, porque o poço é fundo, já não tem mais água para nós dois e não sei o quê. Aí Jesus fala assim, mas espera aí, você ainda não entendeu aonde eu quero chegar. A ponto de quando a conversa se encerra e ela começa a comparar Jesus com Jacó, porque ela fala do poço, acaso você é maior do que este? E na verdade Jesus era. Mas Jesus ele não fala de imediato, Jesus ele começa a cavar o coração dela. A ponto de que essa mulher, mesmo que Jesus estivesse escrevendo, ela não tivesse entendido. Que daí Jesus, ao invés de encerrar a conversa com ela, o que Jesus ele faz? Vai, chama teu marido e volte aqui. Jesus ele poderia ter se isentado da responsabilidade. Ele poderia ter falado o quê? Eu já cheguei até o fundo e ela não quer. Então eu não vou mais fazer mais nada. Mas o que Jesus ele faz? Ele continua a conversa, porque ali ainda existe um coração sedento. Só que esse coração só não sabe ainda. A maneira que Jesus cava o coração dessa mulher mostra, muitas vezes, a maneira que a gente tem que lidar com aquele que não é convertido. Sabe quando a gente se converte, a gente encontrou o amor, né? O amor nos encontrou e a gente fala assim, cara, todo mundo precisa conhecer esse amor. E aí quando a gente chega para pregar o evangelho a alguém, o que a gente faz? A gente enfia o evangelho goela abaixo na pessoa, né? Para que ela receba doses desse amor que a gente recebeu. Entretanto, quando nós vemos Jesus evangelizando essa mulher, ele vai cavando o coração dela. Então, essa forma didática que a gente precisa encontrar de ensinar as pessoas para que elas entendam que Jesus, ele é de fato real e verdadeiro, mas ele precisa ser provado. Então, quando Paulo ele fala, eu me fiz escravo para alcançar o escravo, ele não está dizendo que ser escravo é bom. Ele está dizendo que muitas vezes a gente precisa reduzir o nosso nível de entendimento, nível de conhecimento teológico, nível de muitas vezes superioridade, nível de quem nós somos, ser mais humildes para alcançar o coração daquela pessoa que ainda não entendeu. Então, quando nós fazemos projetos sociais, quando nós fazemos essa missão na comunidade, a gente muitas vezes está reduzindo o nível que nós alcançamos em Deus, se podemos dizer assim, de espiritualidade, para alcançar aquele que ainda não conhece muita coisa. Então, como importa de fato. Porque talvez a maneira que a gente faz, na verdade, está mais afastando as pessoas do que colocando elas para perto. Só que aí existe uma linha tênue. Por quê? Porque Jesus também afastava pregando a verdade. Esse é um ponto. Mas escandalizar o outro é pecado. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque Jesus escandalizou muita gente e ele não pecou. Então, existem princípios que são inegociáveis. E esses princípios inegociáveis, a todo momento, vai estar em contramão com o mundo. Já põe o corte aí que o irmão falou que Jesus escandalizou muita gente. Os fariseus ficaram como? Os discípulos mesmo? Uai, se está muito pesado para vocês, vocês não querem também? Era um escândalo constante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que Paulo ensina no Novo Testamento sobre a questão de escandalizar. Porque muitas vezes se torna doutrina para a gente não fazer aquilo que a gente deve fazer. Porque muitas pessoas falam assim, cuidado, você está julgando. Aí é outro assunto. Mas com relação ao escândalo, cuidado, senão você vai escandalizar o irmão. Mas espera aí, eu estou escandalizando o irmão por falar a verdade, então com quem que eu devo ficar? Com a opinião do irmão ou com a opinião de Cristo? Então a gente tem que tomar cuidado com esses termos que às vezes a gente usa e a gente pensa que é tudo normal, mas na verdade isso pode ser uma máscara para não falar a verdade. E isso também é pecado. Isso também é pecado. A gente precisa tomar cuidado, talvez, então, para a teologia do ordinário não virar a teologia do comodismo, né? De certa forma. E eu acho que tudo isso é uma espécie de contextualização, mas com uma linha muito tênue. Esse Paulo falando, eu me fiz de judeu para pregar aos judeus, mas ao mesmo tempo não era judaizante.
eu acho que nós, como cristãos, a gente tem um problema muito específico, que é nós não conseguimos abraçar algo novo que Deus nos dá sem abrir mão de algo antigo. Parece que quando a gente descobre uma coisa nova de Deus, a gente fala, uau, esse é o caminho. Aí jogar fora tudo que aprendeu para viver um novo caminho. E a verdade é que a nossa grande dificuldade é equilibrar esse pêndulo das coisas, né? Então, eu tenho percebido muito essa questão, igual a gente está conversando sobre o ordinário. É necessário nós glorificarmos a Deus no comum, né? Nós vamos lembrar do texto de Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Mas não quer dizer que Paulo também não vai falar no mesmo livro, porque o meu evangelho não se constituiu apenas das palavras do meu entendimento, mas na demonstração do poder de Deus. Então, eu entendo que a nossa grande dificuldade é sermos cristãos equilibrados, né? Equilibrados entre a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor, entre a teologia do comum e a teologia da vida espiritual, né? Entre sermos um bom funcionário, mas também sermos um bom cristão. Entre sermos um bom marido, mas ao mesmo tempo ser um marido que discerne a esposa, que discerne os filhos, né? Em sermos preocupados com a saúde dos filhos, mas também interessado em orar pela vida deles. Então, eu percebo que essa perspectiva de termos atenção ao que é comum e sermos fiéis ao Senhor no comum, mas ao mesmo tempo de sermos fiéis ao Senhor no extraordinário e sermos ousados nisso. Então, eu acho que entendo que essa perspectiva. Nós temos algumas teologias, como nós estamos numa conferência teológica, temos algumas teologias, como a teologia do domínio, por exemplo, que vai falar sobre não somente a influência dos cristãos nas esferas da vida, mas o domínio dos cristãos sobre elas, né? Aquela ideia de que o crente ele tem que estar no topo da pirâmide. A teologia dos 7 montes, e aí o Eric depois faz uma exposição pra gente sobre isso. Amém? Você pode fazer a exposição pra gente, Eric? Mas eu queria que vocês comentassem um pouco disso, assim, qual deve ser o nosso envolvimento, tanto com a política, que hoje é a questão mais polêmica que nós estamos lidando, né, esse partidarismo, mas também nessas outras esferas, né, o quanto nós devemos influenciar. A palavra certa é influenciar, dominar, influenciar. É complicado, né? Mas acredito que essa questão da teologia dos 7 montes, né? Mas de maneira muito prática, acho que no Brasil isso está muito forte, né? A gente ser um cristão que domina aonde nós estamos, né? A gente cantava desde antigamente, era 2010, vamos mudar o mundo. Então, as canções evangélicas iam para esse caminho, a teologia foi para esse lugar, sem perceber, se nós não estivermos ganhando o melhor salário, liderando os melhores cargos, influenciando as principais áreas da sociedade, Jesus não volta, né? É verdade, irmãos, que Jesus vai voltar, você sendo um funcionário público, você não sendo uma doméstica, você sendo um pedreiro, você sendo um presidente do Brasil, Jesus vai voltar independente do seu cargo, independente da sua cadeira, independente da sua posição, né? O que o Senhor vem buscar não é um cargo de influência do Brasil, o Senhor vem buscar um coração redimido da nação. E eu percebo que isso está muito forte no Brasil. Agora, mais uma vez, embora Deus não está na palavra nos chamando para estar à frente de tudo, não quer dizer que nós não devemos ser excelentes em tudo que a gente faz. Né? Pode ser que pela sua excelência, pelo seu bom trabalho, o Senhor realmente vai te colocar em alguns lugares de ser uma influência na vida de outras pessoas. Né? Às vezes dentro de um hospital, às vezes dentro de uma empresa, às vezes dentro até mesmo da própria igreja. Mas nós temos que perceber que o objetivo de Deus não é a influência. Né? Eu entendo essa palavra influência, quando ela é dita, de imediato vem no meu coração quando os discípulos de João Batista procuram João dizendo assim, ó, tem um cara novo fazendo mais obras do que você, esse cara é Jesus, você está perdendo a influência, João, você já não é o maior nome mais, João, tem um outro homem aparecendo aí, uma nova sensação do momento, Jesus, cara de Nazaré aí, João, você precisa fazer alguma coisa. É muito legal ver a resposta que João dá, né, sobre isso, né, o coração de João Batista de entender, acaso posso eu? Né? Eu sou só aquele que não é digno de desatar a sandália dos seus pés. E a alegria de João de dizer, o noivo tem que se alegrar com a sua noiva. O amigo do noivo se alegra com a alegria do noivo.
Me importa que ele cresça, que eu diminua. Então, essa sensação de estar satisfeito em ver Jesus crescer no seu trabalho deveria ser a influência que nós devemos almejar. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus está satisfeito com o seu trabalho, quando você vê que Jesus se alegra com o seu trabalho e você se alegra com Jesus por estar trabalhando e ele satisfeito com o seu desempenho, quando você olha para o seu casamento e você não olha para o seu casamento com aborrecimento, mas você vê Jesus satisfeito com o seu casamento. Entende, irmãos? Então, a perspectiva da influência é o quanto disposto nós estamos a não ser o maior. O quão disposto nós estamos a não ser o melhor, né? Mas o quão disposto nós estamos em ser satisfeito na alegria de Deus em nós e por nós. Então isso é o que chama mais atenção. Porque talvez, pessoal, alguns de nós vão ser, como disse aqui, talvez um artesão, talvez vão ganhar um salário mínimo pelo resto da nossa vida, mas Jesus está plenamente feliz com você no seu trabalho. Louvado seja o Senhor por isso, nós vamos continuar. Agora, se nós estamos liderando grandes áreas da nação e a nossa família destruída, a nossa casa destruída, nossas relações acabadas, o Senhor insatisfeito com a nossa vida, meu amigo, larga tudo, abandona tudo e se arrepende, se lança aos pés do Senhor e volte ao primeiro caminho que o negócio desandou. Então, penso hoje dessa perspectiva. Eu concordo com o Eric nesse sentido. E eu reforço com uma passagem que a gente conhece muito, que é quando Pedro ele vê uma pessoa, né, deficiente na porta do templo. E quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que Pedro ele não está interessado em resolver um problema transitório. Ele está interessado em resolver um problema eterno. Então, se ele entrega ouro e prata, somente isso, vai existir uma melhora transitória. Porque depois de um certo tempo, aquele ouro e aquela prata vai se perder no caminho. Mas quando ele demonstra o poder de Deus e gera fé naquele homem para que ele entenda que Cristo é verdadeiro, ele está resolvendo um problema eterno no coração daquela pessoa. Ao invés de ele entregar algo transitório, ele está entregando algo que vai, né, ecoar para a eternidade. E não é simples assim quando a gente fala sobre escatologia. Porque, ao mesmo tempo que nós vemos Jesus no Sermão do Monte, no Sermão Escatológico, em Mateus 24 e Mateus 25, a gente vai ver uma espiral das coisas piorando conforme o passar do tempo e não melhorando. Então, isso tem que criar até em nós um despertar para a maneira que nós oramos. Porque se nós oramos para que o Senhor melhore as coisas, eu estou indo contra aquilo que o próprio Senhor Jesus pregou, de que as coisas, na verdade, elas não vão melhorar. A tendência é que elas piorem. Porque, na verdade, a intenção de Jesus com relação a essa terra não é melhorar ela primeiro e depois salvar. Ou melhorar enquanto as pessoas são salvas. Não, Jesus ele quer que o evangelho alcance para que o problema eterno seja resolvido. E depois o restante das coisas, ele vai resolver. Quando nós olhamos, por exemplo, dentro de todo o parâmetro que o apóstolo João ele enxerga na ilha de Patmos, que ele é arrebatado e aí ele tem a visão de tudo o que acontece no futuro, a gente percebe que depois de tudo que acontece, a restauração de todas as coisas, ela vem dos braços de Cristo e não nos braços da igreja. Então, muitas vezes, a minha maior preocupação é nós estamos gastando mais energia em melhorar coisas que são problemas transitórios do que gastar a nossa força e energia em pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas e a gente contribua com o Senhor na expansão do reino para que um problema eterno seja resolvido. Então, quando eu olho para o prisma, né, para aquilo que eu tenho nos evangelhos, eu não enxergo Jesus ensinando para que a gente possa melhorar a terra, mas sim para que a gente pregue e pessoas sejam salvas, não através da nossa força, mas através do Espírito Santo que habita em nós. Então, a nossa missão maior dentro do nosso cotidiano não é apenas resolver apenas problemas transitórios, mas é focar naquilo que é eterno. E para Jesus, qual o preço é maior? Ter um governo redimido ou as pessoas que estão governando sendo redimidas? E se a gente olhar de um aspecto geral, para que um governo seja redimido, a pessoa que governa também precisa ser. Existe um esforço para que o governo seja melhor,
mas não o esforço para que às vezes o evangelho chegue em quem está governando. Então eu acho que existe essa perspectiva que a gente precisa ter um pouco de atenção. Não estou dizendo que não tem ninguém pregando para o nosso atual presidente. Eu não sei dessa informação. E se estiver e ninguém sabe? Mas não é esse o propósito do cristão? Não é esse o propósito do evangelho? Alcançar as pessoas de maneira sem distinção alguma? É resolver um problema eterno e não apenas um problema transitório. Eu não devo entregar só ouro e prata. Eu devo entregar o evangelho, que é o que eu tenho de mais valioso, né? É o que eu possuo de mais valioso. Meu nome é Seu Zé. E, cara, eu tô servindo com excelência no meu trabalho. Eu estou sendo um bom aluno, um bom marido. Mas no contexto da igreja local, eu que não sou pastor, não sou talvez nem diácono, qual é meu papel? Né? Porque o Eric estava falando até pra gente hoje, né, expôs sobre a igreja local e a missão. Mas muitas das vezes nós temos essa concepção de que a igreja local, na verdade, se faz pela liderança. Né? E eu venho para cultuar aqui, que na verdade isso já vem de uma concepção de que a igreja local é o prédio. Né? Então, aí quem mantém a estrutura são os líderes e os organizadores dessa estrutura. E o membro ele vem para a igreja para prestar culto e para ir embora depois e talvez servindo seu trabalho só nessa questão do ordinário que o Eric está levantando. Mas, cara, qual que é o meu papel na igreja local? Onde é que eu me encaixo nesse contexto e como é que eu devia servir a igreja local? E que impacto que isso tem? Eu acredito que isso é uma grande crise de todo aquele cristão que não se identifica em nenhum dos ministérios, né? Que Paulo vai falar. Se a pessoa não sou pastor, não sou mestre, não sou apóstolo, malemar evangelizo. Então a gente vê essa crise em alguns cristãos. Mas eu acho que a gente tem que resolver um problema que vai além da expectativa. Né? Quando nós estamos na igreja, a gente tem uma expectativa de ser útil. Né? E entre o papel, a nossa utilidade à igreja e a nossa consciência de existência, nós precisamos ficar com a consciência de existência. O que eu quero dizer? Às vezes nós temos duas camadas aqui. A primeira camada é a camada da filiação, é entender que nós somos filhos de Deus, que fomos chamados para amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento, de buscar ao Senhor de todo o coração, de viver para a glória de Deus, ter muito claro quem é Jesus, quem é você, que você é um filho de Deus, toda a consciência da palavra de Deus, em crescer, em conhecer o Senhor e obedecer todas as coisas que Ele nos ensinou, sabe? Ter muito claro qual é a sua identidade em Jesus. Através disso, nós vamos percebendo que ao longo dos anos na igreja, a gente vai se identificando, né? Através de vocação também, em alguma área específica, né? Talvez uma aptidão para ensinar a palavra de Deus, e você vai se envolvendo com isso, né? Uma aptidão maior para cuidar de pessoas, né? Então a gente vai se enxergando. O problema que acontece muito na igreja é quando nós chegamos primeiro na aptidão antes de chegarmos à existência, né? Então, às vezes o cristão ele é exposto muito novo, isso aconteceu comigo, aconteceu, acho que aqui, todo mundo mais novo aqui, mais velho, juntar 3 idades aqui, não dá idade. Juntar os 3 aqui não dá 100 anos, é brincadeira. Mas a questão é justamente essa. Hoje nós estamos vivendo uma transição, especialmente ministerial, muito grande acontecendo, até na nossa cidade, né? E o que acontece é quando os jovens como vocês, nós aqui, somos expostos ao ministério muito cedo, essa crise de ministério ela sempre está muito à flor da pele, né? O jovem tem a carência de saber o que ele é para Jesus, o que Deus quer com a vida dele, né? E talvez se o seu Zé está nessa condição ainda mais. E muitas das vezes, quando muito jovem, a gente acaba se envolvendo com o ministério
e acaba perdendo esse ministério por alguma razão, se você não tiver a sua existência muito claro, você acaba. Né? Imagina só que aqui está a existência e aqui está o ministério. Se acaba o ministério, você ainda sabe quem você é em Deus. Agora, quando o cristão não sabe quem ele é no Senhor e tem o ministério, se acaba o ministério, ele não tem nada. Então esse é o grande desafio, esse é o motivo por qual muitos pastores morrem espiritualmente, desistem de Jesus, porque muitos cristãos, quando se decepcionam com a igreja, saem da igreja, se afastam do corpo de Cristo, porque estava muito claro a vocação, mas estava pouquíssimo claro quem eles eram no Senhor. Inclusive, Então, o cara fica sem o que fazer na eternidade depois, né? e depois aí a igreja ocupada, e a culpa não vai para a igreja, a culpa vai para Jesus, né? Porque assim, não, Jesus me decepcionou. Então, aquela coisa toda. Então, eu entendo que para o seu Zé, que ama o Senhor, está sendo um ser humano bom, um bom ser humano, não lhe basta isso. Lhe basta conhecer ao Senhor. Eu sempre me pego quando os judeus participam dos primeiros anos de ensino, o estudo que sempre está em todas as aulas pedagógicas é o Shema, né? Que é ouça, ó Israel, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Não faça outro ídolo além de mim para você. Então, eu entendo que nós precisamos muito mais do que se envolver em algum ministério em aprender a amar ao Senhor. Em aprender a amar ao Senhor. E amar de todo o coração. Porque quando nós estamos envolvidos com o ministério e nós percebemos que isso é muito mais sobre nós do que sobre Jesus, há um problema gigante. E é muito fácil você construir um ministério de você no louvor, de você na mídia, de você na recepção, de você qualquer outro departamento, você como pregador da palavra de Deus. É muito fácil isso se tornar apenas um motivo de você fazer porque você tem um compromisso e não propriamente porque você ama o Senhor. E nós não podemos cair no limite de começar a fazer coisas na igreja, coisas para Jesus, porque a igreja precisa. Mas todo o movimento que nós fazemos aqui nesse lugar não é por necessidade. Deus não precisa de nós. Precisa ser porque nós amamos ao Senhor. Né? E é interessante isso, porque se você, né, o seu Zezinho, ele é um bom pai, né, ele ama os seus filhos. E se ele é cristão e ele faz tudo isso, ele já está servindo a igreja também. Ele não sente falta, né? Não sente essa ausência, né? Ausência de vocação. Não sente ausência de vocação. Ele já serve a igreja e isso já é uma bênção para a igreja. O pastor pode falar isso, né? Porque não, isso é verdade. É uma verdade. E às vezes nós temos pessoas que são tão ativas na igreja, mas fora da igreja não amam o Senhor. Isso é uma realidade também, que é o outro lado da história. A gente viveu uma experiência. Se torna algo destrutivo. A gente viveu uma experiência muito interessante há alguns anos. A nossa igreja, ela perdeu o teto, literalmente. A gente ficou sem prédio por quase 6, 7 meses. E aí veio aquela sensação da pandemia de, nossa, será que a gente vai se perder? Os irmãos vão, por não estarem congregando, vão começar a se desvencilhar. Cara, foi a menor sensação, porque quando nós temos um corpo de Cristo se reunindo no prédio, mas tendo uma vida ativa como cristão na sua casa, é muito diferente. Então você via os irmãos cultuando com a família, né, cultuando na mesa, ceando com os filhos, o culto doméstico acontecendo. Então quando Deus gera em nós um amor por Ele, que vai além do prédio, que vai além da igreja local, que ama o Senhor na casa, que ama o Senhor na mesa com os filhos, que ama o Senhor cultuando no lar, nós nunca estamos órfãos de serviço. Né? Toda orfandade de serviço, ela nasce de uma orfandade de identidade. Né? Então, quem determina quem nós somos é o Senhor. E quando isso está muito claro para nós podemos não ser um pastor, não ser um mestre, não ser o apóstolo, não ser o evangelista da igreja, e ainda assim está tudo bem. Eu amo servir aonde Deus me colocou e eu sou satisfeito nisso. Né? Exatamente. Então, eu gosto de olhar com essa perspectiva também, sabe? De que não é porque eu não sou pastor, eu não sou um evangelista dentro da minha comunidade, ou eu não sirvo na mídia, no som ou em qualquer outro lugar. No momento, acredito que isso é extremamente importante. Mas naquele momento, se eu não sirvo em algum lugar, eu acho que para a igreja já é um grande serviço se você for um cristão genuíno. Ainda mais com a grande quantidade de polêmicas que nós temos envolvendo uma pessoa que se diz cristã.
Até porque hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, que é diferente do mundo que os meus avós viviam, né, ser cristão hoje é gostoso para muitas pessoas. Ser cristão hoje é um estilo de vida muito bom. Acho que a gente já chegou a 30% da população brasileira. Eu não sei qual que é a porcentagem, mas cada vez mais aumenta, né, essa porcentagem. Eu e o Eric conversamos sobre isso esses dias atrás no carro. De que, de fato, a gente percebe que ser cristão hoje se tornou um estilo de vida muito favorável para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero, né? E, de fato, muitas vezes, isso não é a realidade de um cristão. Então, se você já é um cristão genuíno, se você ama a sua casa, se você ama o Senhor, se você ama a sua igreja, se você ama os seus pastores, se você, principalmente de tudo, se você ama o Senhor, você já está servindo a igreja dele. Porque com isso, você vai fazer aquilo que o Senhor te pede. Um cristão genuíno, ele não pensa duas vezes antes de obedecer a uma direção. Então, se o seu Zé, ele já ama a sua casa, ele é um cristão, ele ama a sua casa, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, não é um escândalo para a igreja, ele já está servindo a igreja. E isso é muito lindo. Que em contrapartida nós temos, muitas vezes colocando, porque nós somos jovens que querem servir a igreja, mas não são a referência que a igreja precisa. Isso se torna destrutivo. Porque já ouvi pessoas dizendo isso já. Nossa, mas você não tem como você ir num jantar de família porque você está na igreja servindo? Então, eu estou dizendo que você deve deixar os seus compromissos eclesiásticos de lado para estar somente na família, nesse sentido de um jantar que seja, ou não estou dizendo isso, mas estou dizendo o quê? Que é possível nós fazermos as duas coisas. Porque hoje parece que é impossível fazer as duas coisas. Parece que é até um pecado você deixar de ter um compromisso eclesiástico para você fazer algo para alcançar uma família. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa realidade, na minha visão, na minha perspectiva. Se a pessoa ela já ama Jesus o suficiente para que Jesus dê uma ordem para ela e ela obedeça, ela já está servindo a igreja. E isso, para ser muito sincero, talvez seja o que nós mais precisamos hoje dentro das nossas igrejas, não é verdade? Mais do que líderes. Mais do que líderes. Porque líderes e pastores também são ovelhas. Também precisam ser cuidadas, né? E também não podem viver um ativismo, que isso também é muito comum. E o tipo de estrutura que a igreja criou, essa igreja institucionalizada, ela meio que amputou o que eu acredito ser o maior braço evangelístico da igreja, que é o almoço ou o jantar na casa do vizinho, na casa da família, e que no meio das conversas e risadas, Jesus acaba sendo intencionalmente citado, e aí semana após semana, mês após mês, a pessoa começa a receber desse evangelho, e de repente o cara se converte, de repente. A semente está sendo plantada, mas a instituição não deixa, né? A instituição não deixa isso acontecer, porque as programações, a gente tem conversado muito sobre isso aqui, as programações são tão pautadas no consumismo e numa agenda acelerada o tempo todo, porque nós somos filhos como conversamos, somos filhos desse tempo, da geração fast food, que você não tem tempo para sentar na mesa do seu Zé e conversar com ele, né? Isso é muito triste, que eu acredito que talvez seja o maior braço evangelístico da igreja. Tanto é que quando um missionário vai para o campo transcultural, para o cara começar, me corrija se eu estiver errado, mas para o cara começar um trabalho eficaz, ele precisa gastar meses, às vezes anos, se relacionando com a comunidade em volta, para depois começar um projeto mais escrachadamente cristão ali, né? E a gente perdeu isso na missão urbana. É complicado.